Josué, capítulo 1, versículo 6 e 7. É o texto que a gente vai ler. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele, dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque farás prosperar o teu caminho, olha só, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué aqui estava num dilema. Sabe por quê? Porque Josué aqui tinha perdido Moisés. Josué aqui vê que agora ele precisa amadurecer de verdade. Josué aqui se vê sem aquela pessoa que estava agindo a seu favor, humanamente falando, que estava orientando, que estava cuidando das coisas para ele. E se eu fosse dar um título a isso que a gente vai falar hoje, eu daria assim: a hora do amadurecimento. Com a gente, na nossa vida, acontece a mesma coisa que aconteceu com Josué. Chega uma hora na nossa vida que a gente percebe assim: e cresci. Não é? Porque a gente caminha tendo às vezes o pai, a mãe, para conduzir a vida da gente. É o pai e a mãe que coloca comida para a gente comer. É o pai e a mãe que se preocupa em orar por nós. É o pai e a mãe que cuida das nossas coisas. A gente, até um determinado nível, até uma determinada idade, a gente não tem grandes preocupações, não é? A preocupação que a gente tem é se vai, de repente, passar de ano ou não. Se vai chover no domingo, porque a gente queria ir à rua passear ou fazer uma compra. Essa é a nossa preocupação. Mas chega uma época na nossa vida que a gente percebe: eu cresci. E às vezes a gente não tem mais o pai e a mãe. E a gente precisa tomar algumas posturas. A gente vira adulto. E agora a gente vê que a gente é que precisa estar orando. A gente não tem mais aquela cobertura do papai e da mamãe. A gente é que precisa fornecer cobertura a alguém. E aí as coisas mudam pra gente. E aí é nessa hora que toda a teoria começa a ser colocada à prova. E assim foi com Josué. Moisés morreu. E agora Moisés percebe: virei adulto. Preciso seguir a vida. Tem um povo para ser conduzido. E nessa hora Deus o fortalece. E aí, tudo que Moisés vinha ensinando Josué até aquele momento precisa ser colocado em prática. Aquilo tudo agora vai ser colocado à prova, porque ele está com um desafio pela frente. Ele levaria uma geração inteira a possuir a herança e a promessa de Deus sobre a vida dele. Já pensou que responsabilidade sobre os ombros de Josué? Uma pessoa nova ainda, porque ele não tinha lá uma idade avançada, ele ainda era jovem. E ele iria fazer toda uma geração a entrar na promessa de Deus. E aí, nessa passagem, eu quero ver alguns pontos com você. E eu quero que você enxergue o que é importante para Deus quando nós estamos entrando numa batalha, porque Josué ia entrar na grande batalha, que era a batalha para tomar Jericó. E o que importou para Deus naquela hora?
não foi mandar que Josué treinasse mais o povo para a guerra. Não foi com isso que Deus se preocupou. Não foi para comprar armamentos. A preocupação de Deus para Josué, naquele momento que ia anteceder a conquista de Jericó, foi com isso que a gente leu aqui. Olha só o que fala o versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Primeira palavra, você precisa ter ânimo, Josué. Porque se você entrar numa batalha desanimado, muitas coisas serão aniquiladas por causa disso. Então se anime, se ponha de pé, esforça-te, você vai precisar se esforçar. Josué não sabia o que ele ia enfrentar, concorda comigo? Mas Deus bem sabia que ele iria ter muitas lutas, que Jericó tinha muralhas muito altas, que Jericó realmente tinha grandes gigantes, que a luta ia ser tremenda. Por isso ele fala, você vai ter que se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus fala mais alguma coisa para ele. Ele fala assim, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É a segunda coisa. Deus está falando, olha, preste atenção, Moisés te ordenou um monte de coisas lá atrás. E agora, Josué, você precisa ser obediente. É isso que Deus está falando. Você precisa ter obediência na sua vida. Isso é algo muito importante para Deus, gente. Deus requer de nós obediência. Será que a gente entende que isso é algo realmente, estritamente necessário para a gente vencer uma guerra? A obediência ainda conta. A obediência ainda fala muito alto. E Deus perde um momento, perde minutos para falar sobre isso com Josué. Josué, obedeça. Segunda coisa, Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, você tem que seguir a rota, não muda de direção. Você vai enfrentar coisas, Josué. Você vai ter os obstáculos pela frente, mas a sua rota não pode ser desviada. Isso é essencial. A nossa rota, desde o início até o final da conquista, precisa ser a mesma. Se a gente desviar um pouquinho para a direita e para a esquerda, a gente já está desobedecendo ao Senhor. Então essa foi a segunda coisa que Deus orientou Josué. Você não pode se desviar. E você, meu irmão, você não pode se desviar também. Se a gente quer ter vitória nas nossas conquistas, se a gente quer continuar vencendo, a gente precisa manter a rota. A palavra de Deus fala que a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A rota é a mesma, linha reta, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E olha o que fala mais. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, a minha lei, Josué, ela tem que estar com você. A minha lei ainda continua valendo. E sempre vai valer, meus irmãos. Passe o que passar, venha o que vier. A lei de Deus não muda, ele é o mesmo. E a sua palavra continua a mesma. E a gente precisa ter essas convicções na nossa vida. Precisamos ser obedientes, precisamos manter a rota, independente do que vier. E o que tem que valer na nossa vida é a palavra de Deus, são as promessas de Deus. Não tem nada atual que possa fazer mudar os decretos de Deus dentro do nosso coração. Não tem nenhum modismo que vai ser lançado sobre a igreja de Deus que a gente precise acatar. Não, o que vale na vida da igreja são as leis e os propósitos do Senhor. E é isso que ele fala com Josué. Olha, a minha lei não pode ser apartada de você. Mantenha ela com você. Isso foi o que fez. Isso foi o que fez Josué. Glória a Deus por isso. E olha só o que Deus fala com ele no final do versículo 8.
Porque então farás prosperar o teu caminho. Você parou para pensar nisso aqui que Deus fala? Porque Deus poderia ter falado assim, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, porque aí eu farei prosperar o seu caminho. Eu farei prosperar, mas não é isso que Deus fala, não. Ele falou, farás prosperar, quer dizer, você, Josué, se você seguir tudo isso que eu estou te falando, você fará prosperar o seu caminho. O que Deus quer dizer? Deus quer dizer que se nós fizermos tudo isso que ele está falando aqui, é consequência o nosso caminho ser próspero. Porque as bênçãos de Deus já estão decretadas sobre nós. Tudo já foi decretado. Paulo falou, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, tudo já está outorgado e autorizado para nós. As vitórias nas batalhas já estão autorizadas por Deus. Então, se a gente obedece, se a gente não sai da rota, se a gente mantém a lei de Deus firme, valendo no nosso coração, é consequência de que o nosso caminho irá prosperar. É por isso que Deus fala. Então, muitas coisas da nossa vida, as vitórias da nossa vida, elas estão nas nossas mãos, irmãos. A gente pode ter vitória ou não, a gente pode trazer as vitórias para nós ou não, depende das nossas posturas. É isso que Deus está falando aqui para Josué. E aí, a gente vê como essas coisas são importantes. Porque se a preocupação de Deus foi estar instruindo Josué nisso daqui, é porque é isso que está valendo. E olha que essa guerra que Josué iria enfrentar era uma guerra física. Era guerra de homem com homem. Bom, então era justo de que Deus falasse com Josué para ele se preparar humanamente falando. Que Josué tivesse armas boas, que Josué tivesse todo o aparato de guerra, isso era justo e normal. Só que Deus em momento nenhum se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque as vitórias, elas são dadas por Deus. E mesmo que as guerras sejam físicas, a gente precisa manter o nosso rumo espiritual. Se o nosso rumo espiritual estiver no caminho certo, Deus já decretou as nossas vitórias, meus irmãos. Bom, se numa guerra física o nosso preparo é espiritual, imagine você as guerras espirituais. Não tem como o nosso preparo não ser espiritual, você entende? Então não tem jeito, não tem como nós fugirmos disso. Seja qual for as guerras que tenhamos que travar, nós precisamos estar centrados em Deus, nas leis de Deus, na obediência a Deus. É isso que vai valer. E tudo na nossa vida começa de pequenos desafios. E as coisas vão aumentando. E se você ler com cuidado toda a história de Josué, você vai ver que o primeiro desafio que Josué enfrentou não foi ir de cara para Jericó. Não foi. O primeiro desafio foi passar pelo Rio Jordão. Foi um desafio pessoal e não foi um confronto real com o inimigo. Esse desafio foi um desafio de fé pessoal, onde eles teriam que atravessar um rio. Agora você vê a proporção. Atravessar um rio e depois lutar contra uma cidade totalmente fortificada, contra gigantes, contra um rei. O desafio que estava lá na frente era muito maior. Só que para eles enfrentarem esse desafio maior, eles precisaram passar pelo desafio menor, provando a fé deles. E é assim com a nossa vida. Quantos desafios Deus já nos permitiu passar? Sabe, às vezes é um carro que estraga numa estrada e a gente precisa colocar ali a nossa fé em prática. Às vezes é um filho que fica internado e a gente passa aquele momento difícil e Deus nos ajuda. Tantas coisas, talvez você possa pensar aí em tantas coisas pequenas
que você já passou, esses momentos pequenos foram para te preparar para enfrentar momentos maiores. É assim que Deus faz com a gente. E você passou por todos eles, meu irmão, minha irmã. A gente venceu em todos eles. E a gente vai vencer em todos que vierem à nossa frente. Porque isso é uma caminhada de preparo. E foi isso que aconteceu na vida dele. E aí, depois que ele passou pelo Rio Jordão, aí sim, aí haja fé. Porque agora Deus manda o povo rodear a cidade de Jericó. E Deus, ele é tão tremendo. E Deus não deixa dúvidas nenhuma para a gente de que a vitória é Ele quem conquista por nós. Porque se fosse eu, o que eu iria falar para o povo? Eu iria falar, olha, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. No último dia, que vai ser o dia do ataque, rodeiem uma vez só, porque senão vocês vão ficar cansados, não é assim? Mas Deus faz o contrário. Deus fala com eles para rodearem uma vez só, durante 6 dias. E no dia da batalha, Deus fala para rodearem 7 vezes. Você já imaginou a canseira desse povo? Imagina você rodear a cidade de Itaperuna 7 vezes. No final ia estar todo mundo de boca aberta, língua para fora, ninguém ia conseguir lutar nada não, gente. A vitória não é nossa. É Deus quem dá a vitória, meu irmão. Aquele povo deveria sim estar exausto depois da 7ª rodada. Só que Deus mostrou para eles que era Deus que estava nesse negócio. E aí a vitória foi dada. A parte deles era rodear, tocar a buzina e gritar. E o muro ia cair. E a parte dele eles fizeram. E aí Deus fez o que eles não podiam fazer. Porque o que eles podiam fazer é lutar. Pegar a arma e lutar. Agora fazer aquele muro cair, ninguém podia fazer não, gente. Então essa é mais uma lição que a gente tira. A gente precisa fazer aquilo que é nosso. E o que é nosso, Kênia? Sabe o que é nosso? A nossa parte é crer, orar e profetizar. Profetizar bênção. Profetizar bênção sobre a nossa cidade. Profetizar bênção sobre a nossa casa. Profetizar bênção sobre a vida das pessoas. E o que a gente não pode fazer, que é tocar nos corações, isso aí Deus faz. Amém? Então, mais uma vez, vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Isso que é nosso a gente vai fazer. Amém? Isso, Ana Cláudia, obediência. A gente não pode esquecer disso. Quem dita as normas ainda é Deus. Obediência, sempre. As leis do Senhor ainda continuam valendo. E é essas leis que a gente vai trazer sempre no nosso coração. E continuar na rota certa. A gente não pode desviar. Amém? Então vamos orar. E mais uma vez, se você tem o seu pedido, coloque aí. E de acordo com o que eles forem rolando, vocês que estão aí do outro lado, podem ir pedindo, colocando diante de Deus os pedidos que os nossos irmãos vão colocar. Teve uma irmã, eu não lembro qual, que pediu que a gente orasse também pelos bombeiros. E é verdade, vamos orar pelos bombeiros hoje? Vamos colocá-los diante do Senhor também. Então feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Senhor, nós acordamos hoje, nós tivemos um dia abençoado, nós já cumprimos as nossas tarefas, porque o Senhor permitiu, e nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações agradecidos. Muito obrigada, Senhor, por podermos viver aqui nessa terra por mais um dia. E nós queremos, Senhor, estar colocando diante do Senhor a nossa gratidão e a nossa alegria, apesar de passarmos por lutas, Senhor. Todos nós passamos por lutas, alguns passam por lutas terríveis e temíveis, mas ainda estão de pé, porque o Senhor tem sustentado.
E isso é motivo para que a gente louve o teu nome, Senhor. O Senhor tem provado para nós que o Senhor tem sustentado o teu povo. Então, seja louvado, seja adorado, porque o Senhor realmente é Deus fiel e bom, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para intercedermos, Senhor, pela nossa cidade de Itaperuna. Sabe, Senhor, às vezes a gente olha e parece que as coisas estão só piorando. A gente não vê melhora. Hoje teve aquele incêndio covardemente ali naquela farmácia. Mas eu creio, Senhor, que o agir do Senhor é real sobre a nossa cidade. Porque os teus ouvidos não estão tampados. A tua mão não está encolhida, Senhor. E nós cremos no teu agir. Nós cremos que as coisas no reino espiritual já estão se movendo a nosso favor. Pai, nós profetizamos sobre a nossa cidade mais uma vez, que o amor do Senhor seja, Senhor, recebido pela população de Itaperuna, que o toque do Espírito Santo, Senhor, aconteça na vida das pessoas, que elas possam, Senhor, se abrir, amolecer o coração, Senhor, para a entrada de Cristo, para que Cristo faça morada e para que essas pessoas sejam uma nova criatura em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos pelos colégios, nós oramos pelos jovens que estudam, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los, que as drogas, Pai, possam ter os seus dias contados na vida da nossa juventude, que eles descubram a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que é ter Cristo reinando e morando dentro do coração deles, Senhor. Nós pedimos pelo 29º Batalhão aqui da nossa cidade, Senhor. Abençoe esses policiais, Senhor. Dê a esses policiais estratégias, dê a esses policiais segurança, Senhor. Põe os teus anjos em volta de cada um dos policiais que atuam aqui no 29º Batalhão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, pelo corpo de bombeiros, Senhor, por esses homens que enfrentam tantos perigos, tanto aqui como no Rio de Janeiro, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o serviço de cada um deles, o dia de cada um deles, Pai. Pedimos também, Senhor, pelo nosso rio, pelas favelas do nosso rio, que as hostes que atuam nas regiões celestiais sejam destronadas e que o trono que vai ser erguido ali seja o trono do Senhor, o trono do Deus vivo e verdadeiro, o trono daquele que não aceita divisão de pensamento, mas que quer uma adoração genuína e verdadeira, que é o Senhor Jesus. Senhor, reine ali no Rio de Janeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe cada um dos policiais, Senhor, que foram citados aqui nessa live. O Senhor conhece cada um e mais uma vez colocamos diante do teu altar, para que o Senhor possa trazer sobre eles a bênção do Senhor. E essa bênção vai enriquecê-los, vai realmente fazer próspero o caminho de cada um deles, Senhor. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso Brasil. Ah, Pai, nós oramos pelos nossos governantes. Nós oramos, Senhor, pelas leis que ainda serão aprovadas no nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia que as leis possam favorecer o povo carente, Senhor. Não permita que leis que venham a atrapalhar a vida do povo passem nas votações, Senhor, mas que seja somente a tua vontade, Senhor, boa, perfeita e agradável, que possa ser cumprida ali na nossa nação, ali naquele planalto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos também a bênção do Senhor sobre os líderes espirituais da nossa nação. Os teus filhos, Senhor, os pastores que estão espalhados por todo o nosso país. Senhor, abençoe a vida desses irmãos preciosos, Senhor. Abençoe o emocional desses pastores, Pai, porque eles lidam o tempo todo com problemas, com dificuldades. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Pedimos pelo pastor Valdir, ali da Casa de Oração da SEAB, juntamente com a Zezé. Senhor, abençoe o teu filho, Senhor. Dê a ele todo discernimento, toda sabedoria, toda a força que ele precisa, Senhor, para cumprir os teus propósitos ali. Pedimos por cada pastor da nossa cidade,
nas infinitas igrejas que tem aqui, Senhor, na nossa cidade, a bênção do Senhor, a companhia do Senhor, que a ousadia do Senhor esteja com eles, Senhor, para que eles não possam se curvar diante das leis que não honram o teu nome, porque a tua lei ainda é a lei que está valendo para a tua igreja, ainda é a lei que está reinando dentro do coração de cada filho teu, Senhor, e que possamos seguir essa rota sempre, sem nos desviarmos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso. E eu te peço também, Senhor, pela vida de cada irmão que está acompanhando essa live. Senhor, tem pessoas que estão aqui desde o primeiro dia, Pai. Abençoe, Senhor, que essas pessoas possam sentir a presença do Senhor com eles a cada novo dia. Que o Senhor cuide, Senhor, das dificuldades que cada um deles tem em particular. Que o Senhor cuide da causa de cada um deles, Pai. Essa é a bênção que eu te peço sobre a vida dos meus irmãos. Ó Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque nós temos um Deus a quem recorrer. E esse Deus não é injusto. Esse Deus é justo, esse Deus é bom. Ah, Senhor, como isso faz bem à nossa alma. Como isso nos dá descanso, Senhor. Sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que passa o olhar sobre toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. E eu declaro mais uma vez que esse trono que está dentro de cada um de nós possa ser o trono que vai ser impetrado aqui em Itaperuna, no nosso estado do Rio e na nossa nação brasileira, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que ter.